Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Intervalo de Aula, programa oferecido pela Faculdade Araguaia com a participação dos alunos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda na equipe técnica. Nesta edição, vamos abordar o tema Educação e Tecnologia com a professora Ana Beatriz no quadro Momento Especial. Olá, vamos falar de escola, concepções, o conflito em conciliar tradição, modernidade no século XXI e que escola que queremos. Confira também uma entrevista com a professora russa Ludmila Guzieva. Hello, my name is Ludmila Guzieva. So I got my master's degree at Magnitogorsk State University and I went to Moscow to complete my PhD. Fique ligado porque está no ar o Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia. Torne-se um professor de Educação Física em 3 anos e com apenas mais um ano você garante também a sua formação como bacharel em Educação Física. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, intervalo de aula começando aqui na TV Goiânia Band e no nosso canal do YouTube. E hoje você acompanha entrevista com a professora doutora russa Ludmila Guzieva, que vai nos trazer conhecimentos sobre os sistemas de ensino adotados pela Rússia, como funcionam, em que idade cada um é aplicado, por que são utilizados. Você confere agora. Hello, my name is Ludmila Guzieva. So I got my master's degree at Magnitogorsk State University. And I went to Moscow to complete my PhD in education. My PhD was from Moscow Pedagogical University named after Lenin. I studied pedagogy of elementary education. And I wrote my dissertation about the moral education in micro groups of students. Age 7 to 10 is very sensitive, and this is the age when we should start teach children how to study, how to research, how to work together, and understand that the knowledge they are getting at school is not just the knowledge, but it helps them to live, to survive, to make the decisions, and we teach them how to use the knowledge to solve any problem that occurs in a life. They are so curious and they like to discover. And right now in Russia there are 3 educational systems: traditional, developmental education, Elkonin and Davidov, and system of development education of Zankov. Those 2 systems, Davidov, Elkonin and Zankov, they are very close. They are both based on Vygotsky's theories of zone of proximal development. His ideas that everything the knowledge should be gained from the activities, different activities, and when children are doing research and work in a group, they have to plan what to do and how to explain the results that they got and present, and how to present. Even traditional system has to use this approach to teach children how to work together in a group of 2 or even 5 in a classroom. If we separate weakest together and the strongest together, there will be no development for any of this group. Well, maybe for the second one would be some, but for the weakness, they will not have the opportunity to learn from their classmates. Teacher always tries to put children of different level of development into one group and gives them the assignment. Children know that they have to make up the plan. There is a goal, the theme and the goal. What
kids are going to study, and the goal is to make the conclusion, find out what will happen, and then make a conclusion. So children, they're taking the roles. One is conducting the experiment, another is making the notes, what is happening. Then they all discuss, and other students should write down everything what happened, and one should make a good presentation. The conclusion is not made by one person, the whole group, and they're discussing and they're coming with their ideas. Teachers are asking why Zankov system is only for elementary school and no for the next classes. And Zankov is used to say, this is the most important age, and if we teach during 3-4 years those students how to study, how to research, and etc., they will be ready to do it by themselves. And of course, the development that they got will help them through all life. And when I'm teaching students at university, I can see which school they graduated. And I can say right away, Davidov, Zankov, traditional, or some other program. There are 5 principles of Zankov system. Teaching on a high level of difficulties, but it's not too high. It's optimal level that students can achieve. The second principle is the priority of theoretical knowledge. We are not afraid to talk to children, like I can tell them all the terminology, and there is always one student that will remember. Then second time we mentioned that, more students will remember, and the third time half of the class. And they are so educated, and they do the research, even dictionaries, orthographical, and different types of encyclopedias. This system is good for everyone and any age. It's so boring when we repeat and repeat, and we just practice. We learn something and then practice, and we have to proceed faster. They have to be happy at school. Doesn't mean that we have to play with them all the time, no, but they are discovering every day. Today they learned this, and next day maybe the same, but at a new level, which is in their zone of proximal development. And going faster doesn't mean that we will just hurry up. Zankov system is called like layered pie. And the fourth principle is that we have to teach children, doesn't matter if they are weak or stronger, we have to teach them in one classroom. Make sure that they communicate and they are in the same project so that they can teach each other or learn from each other. He was against of separating children into different levels, into different classes according to their abilities. And the fifth one is that each student should understand what is the knowledge for, how she can use it, and how it can help in life, and how it connects math, language, nature, science and art, music. So, and there, of course, all the principles has to work together. It's like 5 fingers, and if you don't use one, then there is no effect, no progress. Leonid Zankov was a student and a co-worker of Lev Vygotsky. And he was the very first
educator and psychologist to test the theoretical idea of Vygotsky that teaching leads the development. Zankov system is going to celebrate this September 61 years. So it was created a long time ago. The very first class started in Moscow. And it was a very careful experiment. Zankov had a laboratory of developmental education, and co-workers like language, literature, math, and art, music, they were working very careful. The class was sitting in a classroom, and on the back there was a window, and they could see children, the scientists could see children, and they could hear them. And they analyzed every lesson very carefully, and then they discussed what to do tomorrow, how to change the textbook, what should we remove, what should we add. It was very careful research, and I was very lucky to meet all of the authors of the textbooks. Some textbooks I even have with the autographs. E agora a professora Ana Beatriz com o quadro Momento Especial. O assunto hoje é sobre tecnologia na educação, modelos de escola e as perspectivas futuras para a nossa educação. Confira. Olá! O Momento Especial de hoje vai tratar sobre humanização e propostas pedagógicas de escola. Escola. Que instituição é essa? Instituição da modernidade, mas porém tão antiga, se for pensar de organização de espaço físico com pessoas e para um papel com um objetivo formador. Muito do que se discute nas teorias da educação, história da educação, que o formato das escolas, ele pouco se alterou, no sentido de o professor ele deter a autoridade ou de simbolizar essa autoridade, deter o conhecimento e está em suas mãos esse seu papel de transmissor. Aos alunos, por sua vez, caberia essa recepção passiva. Nas teorias mais contemporâneas de educação, esse papel tem sido questionado, sobretudo nas licenciaturas, nos cursos de pedagogia, na formação pedagógica, até pensando nesse sujeito contemporâneo que está muito mais acessível às informações e ao acesso ao conhecimento. Então, ainda que a profundidade, né, assim, acadêmica, sem dúvida, ali num campo do conhecimento, ele caiba ao professor, mas que o papel do aluno também não é eminentemente ali passivo, no sentido ali de aquele que não tem nenhum acesso, nenhuma referência prévia de um conhecimento, mesmo de cunho escolar, que ali na escola provavelmente será sistematizado, será traduzido ali por um meio ali, assim, de uma fórmula, de um código, de regras específicas, mas isso não quer dizer que previamente do conhecimento de mundo esse aluno não tenha assim, um saber de uma vivência. Então, seja no campo das linguagens, das ciências, da matemática, das artes, dos esportes, entre outros tantos tipos de conhecimento. Trazemos essa introdução para o comentário de um texto de George Forbes, psicanalista, que teatralizou uma situação envolvendo uma proposta de escola, na verdade, assim, contemporânea, ela já acontece, então, mais do que uma proposta, um conflito contemporâneo, com referência à escola. Para esse planeta Terra, para essa humanidade do nosso século, o que se pensa, né, em escola? E pensando no mundo contemporâneo, impossível vislumbrar uma escola fora de uma sociedade moderna, industrial, capitalista, em que o mercado exige determinados conhecimentos e determinadas competências para um exercício de atividades, para uma autonomia social, financeira, pessoal. Neste caso, isso vem orientar os pais desde cedo nas escolhas das escolas. Então, que escola
que formato de escola, que conteúdos escolares os pais consideram fundamentais, né, assim, como tipos, né, fundamentais, com características fundamentais para o preparo para a vida em sociedade e muitas vezes até de uma forma, já vislumbrando uma função social, uma profissão, algo considerado bem-sucedido socialmente e pelo tipo de sociedade que vivemos, competitivo. E nessa peça, né, nesse sketch ali de teatro, é discutido isso, quer dizer, assim, os pais matriculam um jovem numa escola, e ali é mostrado ali, assim, como uma escola de elite, e uma escola muito bem relacionada, com muito boas referências e com muito boa provisão no campo da informática. E aí os pais têm dois argumentos, né? Tanto porque informática é considerada ali a competência fundamental para o século XXI, então que garantiria dessa tecnologia de ponta, né, desde o ensino médio, né, do seu filho estar a par. Então seria assim, algo importante, que o filho já entraria em vantagem, digamos assim, né, assim, num vestibular, no domínio ali de uma profissão, mesmo ali assim num trabalho assim dentro do mercado de trabalho desde a juventude à vida adulta, e a questão disciplinar, o rigor da escola quanto às exigências. E aí o autor discute, ele põe essa em questão, o que num ambiente contemporâneo dois pontos com referência à escola coexistem. A disciplina, que é de um caráter tradicional. Se a gente pegar a história da educação, ela desde a antiguidade, que é posto como lugar da escola, um lugar da disciplina, ali do professor, que tem um lugar do saber, mas algo ao mesmo tempo muito contemporâneo, que é esse conteúdo que ali é colocado como a escola, como uma das primeiras no campo da informática e que se conjuga também na história em questão com o desejo do educando e o interesse do educando por essa área contemporânea. Acontece que o Samuel não gostou do jeito que o programa funcionava. Mas se ele acertava os problemas, por que ele iria achar isso? Então, ele acertava, mas algum dos colegas que ele fazia parceria não acertavam. E o Samuel não gostava do que o programa falava quando eles erravam. Falava como? Quando um aluno dava uma resposta errada, o programa dizia, você errou. Normal? Mas o Samuel não achou. Ele achava que quando um aluno ouvia aquilo, ele ficava desestimulado, não queria tentar de novo. Então, sei lá, a classe inteira ouvia que ele tinha errado e ficava com vergonha. Isso até que faz um pouco de sentido também. Por quê? Errar faz parte de aprender. É bom que todo mundo aprenda isso desde cedo. Não, sim, eu concordo. Então, foi exatamente isso que a professora de matemática explicou para ele. Ela disse que os programas tinham sido feitos por uma equipe especializada em ensinar e que o programa era perfeito para isso. O que também é um exagero, né? Bom, mas é necessário nessa idade, Rainer. É importante que o aluno saiba que quem tem o saber é a escola, não o aluno. Não, nem sempre. Como? Não, nada não. Eu lembro do Samuel ter comentado alguma coisa que ele estava ajudando alguns colegas a resolver uns problemas de matemática. Mas acontece que ele não estava ajudando os colegas a resolverem problemas de matemática. Ele mudou o programa com as atividades. O programa perfeito? De alguma forma, ele mudou o que o programa fala. Agora, quando uma criança erra, o programa diz assim, você está indo bem, tente de novo. Bom, eu até acho que o programa ficou ainda mais perfeito, mas esse não é o ponto. A questão aqui, Rainer, é que ele não tinha o direito em mexer em algo que era da professora, ou melhor, da escola. Então, qual é o grande assim, conflito ali que se põe, né? A diretora chama os pais e observa que o estudante, ele é considerado ali muito inteligente, muito capaz, porém, ele fere o mandamento, a disciplina da escola, porque ele quer inovar no próprio campo da informática. Ele não aceita aquela regra posta. E um detalhe, o que é curioso, né, o que mais chama a atenção, é que a modificação posta pelo aluno,
pelo estudante é no sentido de humanizar, digamos assim, o programa. Então, o que ele considera ali que não está legal? É a questão do erro. Como que o programa de informática, ele assinala o erro para o sujeito? Então, se o sujeito, numa resposta, ele erra, o programa de informática simplesmente diz, você errou. E o estudante ali, assim, ele questiona, assim, colocar apenas, incidir no erro, isso causa um desestímulo, pode causar um desestímulo a quem responde, até da pessoa inibir e não querer tentar outra vez. Então, o que o estudante ali propõe é algo que motive aquele que errou. Tudo bem, assim, você não foi bem, não está a resposta correta, mas tente de novo. Desse incentivo, também ali não é que até a diretora diz assim, isso não vem ao caso, mas que ele, assim, do ponto de vista dos pais, principalmente da mãe, ela vai dizer, fala assim, mas assim, é claro ali que vem ao caso, porque é o conteúdo, o que ele quis inserir como conteúdo que poderia, digamos, humanizar ali, assim, uma questão, a própria ali noção de máquina, do papel da máquina, e aí nós pensamos numa consideração que depois que os pais estão sozinhos vão comentar, que o mais importante é quem está por trás da máquina. O que a gestão considera como fundamental? É só o conteúdo posto ou o que os próprios professores, os docentes, ou o que os próprios alunos, ou ainda mais na cooperação, no diálogo professor-aluno, todos podem fazer em prol da melhora do exercício, do uso da tecnologia para uma humanização. Então, que é possível, sim, né, esse casamento, digamos, o que seria o antigo, né, assim, do disciplinar, do moderno, mas repensando-se os atores no mundo contemporâneo, os atores pensando os seres humanos, professores, alunos no mundo contemporâneo, dialogando com as possibilidades. Como que eu reinvento possibilidades, sim, de ordem, de disciplina, de respostas, de cumprimento de tarefas e, por que não, sim, também dentro do mercado, mas também questionando esses valores do mercado. Como que eu também posso humanizar para uma sociedade melhor e até para uma forma econômica, cultural, social, mais humana e mais atenta até à própria motivação afetiva do sujeito para o exercício de suas muitas atividades. Que o futuro do Samuel é com os robôs e não com as pessoas. Não, mas se ele não estiver preparado para lidar com essas formas novas de inteligência artificial, ele vai ficar para trás. Lidar com as pessoas, qualquer um consegue, mas só quem estiver preparado para lidar com essas máquinas inteligentes é que vai se dar bem. E a gente? Será que a gente está preparado para lidar com esse mundo que você está dizendo que já chegou? O vídeo, naturalmente, como é a proposta, é até suscitar, né, a reflexão ali assim, no espectador, ele não traz respostas, até o contrário, ele provoca, suscita interrogações, até está a serviço, como ela assim, do próprio propósito do programa, da psicanálise, do instigamento, né, assim, ao pensar a esse diálogo fomentativo, né, da proposta de uma humanização para que ser humano queremos, para que inclusão pensamos, nesse sentido de usar todo esse conhecimento disponível à humanidade, construindo ali pelo ser humano, mas em que medida nós o socializamos ou não, ou se ainda está na mão de poucos, ou como o vídeo mostra até de umas poucas escolas, mas como se assinalam mudanças para uma democratização e para possibilidades de extensão de benefícios para o bem comum e para a adaptação a diferentes necessidades educacionais. E aí se é encerrado, digamos assim, com 3 caminhos ali sim, possíveis, um mais que é firmado na tradição de uma escola que ela se sustenta na disciplina, mas ainda lá na disciplina referenciada
no programa existente, no currículo já existente e na figura do professor, como ali assim, gestora daquilo que já há e que não abre mão dessa modificação. O posicionamento ali materno, que é de propor uma educação mais transgressora, nesse sentido de valorizar a criatividade, a liberdade do aluno, mas negar a tecnologia e mesmo assim os valores de mercado contemporâneo, achando que nem o filho nem deveria assim, ter esse acesso para pensar diferente num novo propósito de sociedade, e numa proposta que não é explicitamente ali assim mediadora, mas digamos ali que o pai, a posição ali do pai, ele se coloca, como diz ali o autor da peça, até no lugar do não sei, porque ele também assim ele questiona, será que também privar o filho assim desse acesso do que é moderno, do que é contemporâneo, é a solução? E de repente a gente negar também assim o que já existe? Ou também não prejudicaria, por um lado, que é algo que faz parte da vida, então também do interesse do jovem? Não, dessa vez ele não concordou com a forma como o programa selecionava quem respondia as perguntas. Ele mudou as perguntas para não ser selecionado e fugir das respostas? Não foi isso exatamente. Mas então por que ele iria mudar o programa? Só para provar que ele conseguia fazer isso? Ele deu uma explicação e disse que tinha a ver com uma coisa que ele tinha conversado com você. Eu? É. Ele disse que a forma como o programa selecionava de maneira aleatória estava errada. Mas se é aleatório, isso pode acontecer. Não, foi exatamente o que o professor explicou para ele. Ele disse que a máquina tinha sido programada para escolher aleatoriamente. Então não tinha como a máquina estar errada. Aí eu não sei se o Samuel não entendeu ou se ele não aceitou a explicação. Eu sei que ele alterou o programa para que ele não escolhesse quem já tinha respondido até que todos os alunos tivessem a chance de responder. Ele deixou o aleatório menos aleatório. Mais ou menos isso. Então ele mudou o programa para tentar dar chances iguais para todos. Acho que essa não é a questão, né? Não, eu acho que é sim. Ele fez um ajuste para tentar deixar a máquina mais humana, menos máquina. Mas é exatamente isso que não pode acontecer. Então, por que não? Então, esse lugar de pensar, é possível ali uma conciliação? Até porque se visamos a sociabilidade, a inclusão, nós também precisamos de todos os recursos, todos os problemáticas e que também podem virar, se convergir ali em solução para os nossos problemas, e sim pensar em educação, em concepções, em gestões também educacionais a partir dos recursos disponíveis que temos. A Fabiana com uma posição ele sabe, né? E o Rainer com a posição eu não sei. Eu sei, ele sabe, eu não sei. Eu acho bem interessante você ter lembrado dele. E a posição que vai terminar a peça é a posição eu não sei. E assim, trazemos essa reflexão assim, de hoje para trazermos o pensamento sobre assim, escola contemporânea, limitações, avanços e possibilidades entre tradição e humanização. Bom, o intervalo de aula de hoje fica por aqui, mas acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Acompanhe os bastidores e dê sugestões. Siga também o nosso canal do YouTube para rever esta ou outras edições e compartilhe o que mais gostar. Eu fico por aqui, mas sábado que vem tem mais. Até lá!